O sistema solar é formado por objetos de todos os tipos e tamanhos. Temos luas, uma estrela central, planetas anões e tudo mais. A lista é imensa, mas há um grupo de objetos específicos que são intrigantes: os asteroides. Dentre a população imensa desses objetos, Ceres é o objeto maior e o que mais se destaca entre os pequenos mundos do sistema solar. Quando as primeiras imagens da superfície de Ceres foram reveladas ao mundo, os astrônomos descobriram algo intrigante, onde um brilho intenso contrastava na superfície cinza ao redor. Felizmente, uma sonda espacial visitou Ceres e registrou imagens de alta resolução, que revelou então esse tal mistério. No vídeo de hoje você vai conhecer esse tal brilho observado na superfície de Ceres. No geral, asteroides assumem formas estranhas e nada esféricas. Isso tem um motivo bem simples: a sua gravidade. Na realidade, Ceres é mais considerado hoje um planeta anão do que um asteroide propriamente dito, tendo em vista que ele possui um tamanho suficiente para assumir um formato esférico, o que significa que sua categoria correta estaria melhor definida entre os planetas anões. Mas ao mesmo tempo ele está localizado também dentro do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Para você ter uma noção de como a história de Ceres é controversa, ele já foi até categorizado como um planeta principal. De qualquer forma, é um objeto muito interessante, que guarda muitos mistérios sobre a história do sistema solar. Lá no cinturão de asteroides, Ceres não é a única rocha espacial que se destaca em tamanho. Temos outras rochas também muito expressivas. Por exemplo, temos também Vesta, com seus 525 km de diâmetro, e Pallas, com 515 km de diâmetro. Esses são considerados também objetos bem notáveis. Juntos, os asteroides do cinturão formariam um corpo com massa, equivalente a cerca de 4% da massa da Lua, uma quantidade que, embora possa parecer pequena, foi o suficiente para dar origem a pequenos mundos de grande interesse científico. E entre todos esses mundos, Ceres se destaca como um gigante entre gigantes. Sua massa colossal representa quase 40% do total do cinturão, consolidando seu tamanho naquela região. É um pequeno mundo realmente incrível, e é claro que um objeto como esse não poderia escapar das missões espaciais. Inclusive a própria NASA já enviou uma sonda para lá e estudou bem de perto. Os resultados revelaram descobertas inesperadas para um objeto tão pequeno. Afinal, pense só, seus 940 km de diâmetro não chegam nem perto da distância entre algumas capitais do Brasil. Assim, o que esse planeta não estaria guardando de tão misterioso? Uma das missões responsáveis por registrar Ceres de perto foi a Dawn, projetada pelos engenheiros da NASA. Resumidamente, a sonda espacial foi destinada para estudar tanto Ceres quanto Vesta. Ela visitou ambos os objetos entre 2011 e 2015, obtendo imagens de alta resolução, revelando coisas que nem imaginávamos que poderia existir nesses objetos. A missão meio que foi encerrada em 2018 após o combustível de correção orbital acabar, mas segue em uma órbita estável ao redor de Ceres até hoje. Dentre as imagens registradas por lá, os astrônomos queriam entender o que era o tal objeto estranho que era visível mesmo do espaço. Simplesmente um brilho gigantesco tomava conta de uma região específica desse corpo celeste, algo que era totalmente diferente de tudo que já foi visto no sistema solar. Essa é uma área localizada na cratera chamada de Oqueiro, com 80 km de diâmetro. No total, a sonda Dawn identificou pelo menos 130 dessas regiões distribuídas pelo planeta anão, todas exibindo um brilho exponencial em comparação com as demais áreas. É verdadeiramente impressionante e até lembra as luzes das cidades vistas do espaço aqui na Terra. Não é à toa que essa característica brilhante do corpo celeste tem um albedo, ou seja, o índice de refletividade da luz solar, até 4 vezes maior do que a média da superfície de Ceres. Felizmente, a sonda Dawn conseguiu se aproximar ainda mais da órbita de Ceres e realizou uma análise química desse fenômeno misterioso. O Hubble já registrava o brilho há bastante tempo, mas a resolução não era suficiente para diferenciar detalhes aqui da Terra. No entanto, a sonda Dawn impressionou a todos. Após anos de mistério, as regiões brilhantes de Ceres finalmente foram reveladas à humanidade em alta resolução.
A causa por trás desse brilho é ainda mais intrigante, pois Ceres, apesar de não ser um planeta lá muito grande, parece possuir algum tipo de atividade geológica, e curiosamente todas essas regiões muito brilhantes estão associadas a crateras de impacto. Os astrônomos então acreditam que esses impactos foram cruciais para trazer sais até a superfície de Ceres. A energia potencial dos impactos se transforma em calor, capaz de derreter depósitos de lama com água e sais a cerca de 40 km de profundidade. Além disso, tais impactos criam rachaduras na crosta de Ceres, permitindo que esse material derretido suba à superfície. Quando chega até a superfície, a água rica em sais evapora para o espaço, deixando para trás os grandes depósitos de compostos. A composição desses sais pode variar muito, incluindo de cloreto de sódio, ou seja, o famoso sal de cozinha, cloreto de amônio, sulfeto de magnésio e até carbonato de sódio. As descobertas sobre as regiões brilhantes de Ceres nos fornecem pistas valiosas sobre a história e a composição desse enigmático planeta anão. A presença de atividade geológica, mesmo em um corpo celeste relativamente pequeno, desafia nossas noções sobre a formação e evolução dos planetas. Em outros momentos, a sonda chegava tão próximo quanto 35 km da superfície de Ceres, superando os 380 km que tinha chegado antes. Como essa rocha espacial não tem uma atmosfera, a sonda Dawn não tinha problema com o arrasto do ar e podia orbitar facilmente o objeto. Assim, devido à alta reflexibilidade que esses sais possuem, eles funcionam como um espelho, lançando para o espaço cerca de 40% da luz do Sol que chega neles. É verdadeiramente impressionante. No entanto, parece que esse processo ainda está em curso hoje em dia, com parte da superfície sendo constantemente renovada, já que as regiões parecem ser muito jovens, com não muito mais que 2 milhões de anos de idade. Sabemos que a água pode evaporar facilmente da superfície de Ceres em poucas centenas de anos. No entanto, a sonda Dawn detectou a presença de água em áreas com crateras antigas, o que contradiz a idade estimada dessas crateras. Essa discrepância indica que os fluidos ricos em água devem ter chegado à superfície recentemente. Isso não apenas comprova a existência de água líquida abaixo da superfície de Ceres, mas também evidencia a transferência contínua de material do interior profundo de Ceres para a sua superfície. Em resumo, esse objeto é um mundo peculiar e o maior do cinturão principal de asteroides. As imagens de Ceres capturadas pela sonda Dawn da NASA agora fornecem a mais alta resolução, revelando verdadeiramente a ciência por trás desse asteroide ou pequeno planeta anão. As imagens são fascinantes e é incrível como um mundo tão pequeno pode ter paisagens tão exóticas. Esse é Ceres e seus pontos brilhantes na superfície. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!